TSE Unificado, reta final, prova batendo a porta, dia 8 de dezembro. Só você sabe os caminhos que você percorreu até chegar aqui. Só você sabe os obstáculos que venceu e os que ainda vai precisar vencer. Então, eu trouxe algumas sugestões para você nesses dias finais que antecedem a prova. Então, vem comigo. Nesse momento, TSE Unificado, reta final, é hora de ajustar o foco. Mas olha só, ajustar o foco naquilo que interessa. Consolidar o que já foi estudado, priorizar a revisão do conteúdo que você já aprendeu, o conteúdo que você já varreu, o conteúdo que você já rodou. Então, priorizar a revisão do conteúdo que você já aprendeu. Evitar, tentar estudar novos temas complexos, isso mesmo. Às vezes, a gente fica tão inseguro nesses momentos que começa a pensar que falta tanta coisa, não conseguiu rodar o edital por completo, tem aquele tópico complexo que não foi visto e a gente começa a perder tempo tentando assimilar aquilo que não viu e deixa de lado todo o conteúdo que é grande parte do edital sem revisão. Então, isso pode gerar ansiedade, atrapalhar mais do que ajudar. Então, foco nos tópicos principais daquilo que você já estudou. Você precisa consolidar o conteúdo que você já rodou. Vem para cá. A gente continua com mais dicas para essa reta final. Invista seu tempo em resolver questões de provas anteriores da sua banca. É preciso conhecer a sua banca. Livre-se de distrações. Livre-se de distrações. Redes sociais, muito tempo no celular. Cuidado com as comparações, cuidado com aquelas pessoas que, ao invés de estimular, desmotivam você. Foco em si mesmo, foco em si mesma. Não fica olhando para os lados. Confiança, confie naquilo que você já estudou. Se você atravessou o processo da forma como deveria, precisa confiar naquilo que você fez. Então, afaste-se das distrações. Esse é o momento de foco. Foco naquilo que interessa. Crie uma rotina equilibrada. Por exemplo, alterne momentos de estudo com momentos de descanso. Isso é essencial. Por quê? Porque o estudo pode gerar esgotamento. O estudo pode gerar esgotamento. E se você não tiver cuidado, você chega esgotado, esgotada no dia da prova. E aí não consegue fazer uma boa prova, não porque não estudou, não porque não assimilou o conteúdo necessário, mas porque está cansada e cansado demais. Você está esgotado, você está esgotada. Tome cuidado. Esse não é o momento de ficar correndo para lá e para cá, buscando cursos, buscando uma porção de aulas, buscando revisar vídeos e vídeos e vídeos. Esse é o momento de você traçar uma estratégia para livrá-la do esgotamento físico e emocional. Então, vamos, alterne momentos de estudo com momentos de descanso. Tente manter atividades físicas, ainda que leves. Seguindo, vamos lá. Cuide da sua saúde mental. Isso mesmo, equilíbrio. Equilíbrio. Eu sei que a gente fala assim, mas nem tudo é tão fácil. Cada um tem a sua rotina própria. Cada um tem as suas dificuldades e, como eu disse a você, os obstáculos que precisa transpor para chegar a uma prova e realizar um sonho de ocupar um cargo público. Então, eu sei, há rotinas e rotinas, mas esse equilíbrio, principalmente o equilíbrio emocional, o autocontrole, manter a ansiedade ali em um nível que ela não atrapalhe. Porque a ansiedade, sim, ela vem. Ela aparece. E quanto mais próximo à prova, mais essa ansiedade teima em aparecer e controlar
o nosso desequilíbrio na realidade. Controlar aquilo que a gente já preparou, ela tenta desequilibrar. Por quê? Porque a ansiedade faz isso quando não controlada. Então, equilíbrio, tente manter o equilíbrio. Equilíbrio emocional é um fator chave para o sucesso. Não negligencie a sua saúde física. Tente manter uma boa alimentação, horas suficientes de sono. Busque apoio emocional sempre que precisar. Autocontrole. É o que eu falei. Ansiedade está aí, mas ela precisa ser controlada. Confie no que você já estudou e faça pausas regulares para relaxar. Faça pausas regulares para relaxar. Como eu disse a você, estudo pode gerar esgotamento. Mantenha a autoconfiança. Afaste-se do que gera ansiedade. Afaste-se do que gera ansiedade. Muitas vezes a gente está em grupos, certo? Nós nos colocamos em grupos de estudantes, em grupos, por exemplo, de professores, e às vezes a gente fica ali prestando atenção naquele grupo mais do que no nosso preparo em si. E muitas mensagens trazem ansiedade. Por exemplo, perguntas: você já conseguiu rodar o edital? Quanto do edital você já viu? E aí, você conseguiu, você deixou alguma coisa sem rodar, sem ver? Algumas mensagens como, por exemplo, muito material compartilhado. Tome cuidado com isso. Tome cuidado para você não ficar ali: meu Deus, eu não vi isso, esse tópico eu não vi, esse tópico, aquele tópico. Cuidado com as opiniões das pessoas que não são especialistas. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com essas opiniões sobre o que estudar, sobre o que não estudar, sobre o que você colocar na sua rotina, sendo que a sua rotina é só sua. Então, tome cuidado com essas questões que geram ansiedade. Às vezes você fica tão preocupado com situações futuras que ainda estão por vir e talvez nem venham, como situações, como notícias relacionadas a concursos públicos que ainda não foram consolidadas, que sequer estão atingindo você nesse momento. Então você está sofrendo por antecipação, então afaste-se daquilo que gera ansiedade. Foco em si mesmo, foco em si mesma. Tome cuidado com as mensagens, tome cuidado com as pessoas com as quais você compartilha essa caminhada. Mantenha a autoconfiança, nada de se comparar com ninguém. Diga não à autossabotagem. Diga não à autossabotagem. Antecipe-se aos imprevistos. Conheça o seu edital. Conheça aquilo que o edital exige para o dia de prova, o que você pode levar, o que você não pode levar, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, percurso da prova. Esteja familiarizada com essas questões. Então, antecipe-se aos imprevistos. Não permita que esses imprevistos no dia da prova, que são alheios à sua vontade, possam tirar você da realização desse sonho. Possam tirar você porque você deixou de se antecipar. Não porque eles não acontecem ou não irão acontecer. A gente não sabe, por isso o nome imprevistos. Mas não participe, não contribua para que imprevistos possam trazer o insucesso. Então é lógico que situações extraordinárias acontecem. Isso daí não tem como evitar muitas vezes, mas não participe desse processo. Não seja você a gerar essa situação que impeça que você chegue ao local de prova, que você não leve o documento exigido, não tenha o material necessário. Então tome cuidado, antecipe-se aos imprevistos, imprevistos que você pode controlar. Conheça as regras do edital para o dia da prova. Simule o tempo de prova. Se você puder, faça simulados. Se o simulado não for para você um gerador de ansiedade. Isso mesmo. O nome já diz, é simulado. Mas existem candidatos e candidatas que não conseguem lidar com simulados
onde há resultados negativos. Então, aquela pessoa que está fazendo simulados e que não consegue um resultado, um desempenho satisfatório, muitas vezes é desestimulado, começa a regredir ao invés de avançar. Exatamente. Então, tome cuidado. Simulado pode sim gerar ansiedade. Então, se ele não gera ansiedade, se você enfrenta isso numa boa, então faça. Simule o tempo de prova. E o meu último conselho é: visualize o sucesso. Exatamente. Confie naquilo que você já estudou. Confie no processo que você criou desde o início. Quem está estudando para o TSE Unificado desde o momento em que esse concurso foi anunciado, sabe que esse processo foi longo. Então acredite no processo, acredite na sua estratégia. É momento de você aparar arestas, é momento de você rever tópicos importantes, é momento de foco estratégico. Boa prova. Até!